Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 12, diz assim o texto. Jesus aqui dando uma ordem, aqui dando uma palavra aos discípulos, dizendo: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Vivemos num mundo natural, limitado pelo que vemos, tocamos e sentimos. Mas a Bíblia nos mostra que há uma dimensão espiritual, real e acessível. Jesus, ele prometeu que os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador, fariam obras ainda maiores. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que disse: olha, se você crê em mim, você fará obras que eu fiz e obras ainda maiores. Isso não quer dizer que você será maior do que Deus ou você será maior que Jesus. Não tem a ver com a pessoa dele, tem a ver com as obras, com milagres, com coisas que Cristo fez aqui na terra. Então, precisamos entender que essa palavra, ela é verdadeira para as nossas vidas. Que eu e você poderíamos fazer coisas como Cristo fez, orar pelos enfermos, expulsar demônio, ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e coisas até maiores que a palavra de Deus não relata. Sabe, amados, como então viver o sobrenatural de Deus no dia a dia? Como viver o sobrenatural de Deus amanhã, no seu trabalho, segunda-feira, durante a semana, com o seu chefe, com seus problemas, com as suas questões administrativas para resolver, questões pessoais para resolver, com os desafios que o dia a dia temos. Como viver o sobrenatural? Quero usar uma ilustração aqui que mostra isso. Para viver o sobrenatural todos os dias é como um rádio. As ondas, elas estão no ar, mas só quem tem um aparelho ajustado consegue captar bem aquele sinal. Lembra, nos tempos antigos, os rádios, quando nós tínhamos que ouvir uma rádio ali, hoje é tudo digital, mas no tempo mais analógico, você tinha que sintonizar ali aquela rádio exatamente, naquela frequência certa. Para quê? Para você ouvir bem aquilo que está do outro lado. Assim também é a nossa sintonia com Deus. Nós precisamos entender que o sobrenatural é assim também, ele está disponível, mas nós precisamos estar sintonizados pela fé, conectados com a glória de Deus. Então eu terei o sobrenatural todos os dias sobre a minha vida. Esse canal será limpo, tanto para eu falar com Deus, para eu ouvir também o que Ele quer falar comigo. Viver o sobrenatural é andar por fé em Cristo Jesus, mas cheio do Espírito Santo e obediente a palavra. E nesse dia eu quero dividir com você aqui alguns princípios importantes para vivermos o sobrenatural nas nossas vidas, não só, como eu disse, numa conferência, mas todos os dias da nossa vida. E a primeira coisa que eu quero dividir com você aqui é que para eu e você viver o sobrenatural, isso exige algo, exige alguns posicionamentos, exige algo que eu faça. E a primeira coisa que eu quero dividir com você é: para você viver o sobrenatural, exige fé em Cristo. Sabe, queridos, a fé, ela é a porta para o sobrenatural. Não tem como você acessar o sobrenatural se você não colocar fé. Hebreus 11:1 diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então, eu vou usar a fé para ser esse canal, essa porta para eu acessar o sobrenatural. Mas, querido, é importante você entender que quando eu falo fé em Cristo, não é apenas você acreditar que Deus pode fazer algo, porque isso eu não duvido, que você acredita que Jesus faz milagres, amém? A grande questão é, ele disse: se você crê em mim, obras maiores vocês poderão fazer. A dificuldade não é acreditar que Cristo faz milagre, a dificuldade é acreditar que nós também podemos ser usados por Deus para fazer milagres. Orar por cura, orar por libertação, orar por uma palavra de sabedoria, por uma palavra de conhecimento. Então, o sobrenatural, ele não se vê com os olhos físicos, mas se vê com o coração. Quem duvida, bloqueia o agir de Deus, mas quem crê, abre o caminho para milagres. Eu lembro que aqui, nesse final de semana, teve uma situação, uma caravana que veio de fora,
E teve uma das pessoas, ela ainda é nova na fé, está começando a caminhar e veio para o sobrenatural. E quando ela viu todas aquelas manifestações aqui de diamantes aparecerem, e não foram um, né? Para quem estava aqui e viu os diamantes aparecerem, levanta a mão. Foi realmente assim, algo, né, sobrenatural. Até para mim mesmo, eu estava com uma expectativa muito grande. Eu tinha visto isso lá no Peru, já em Lima, quando o pastor Emanuel estava ministrando. Acho que o Reginaldo, a Lene estava comigo também, numa caravana que a gente foi para lá. Acho que o pastor Anderson, Vanusa, eu lembro que estava também com a gente lá em Lima, no Peru. E o pastor Emanuel, quando começou a pregar também, começaram pessoas a trazer diamantes à frente. Mas eu imaginei, veio um, veio dois, veio três. E no começo ali, eu fiquei pensando assim, bom, será que ela já tinha isso com ela ou não, né? Mas aí a gente viu que não era, que aquilo era realmente algo sobrenatural, porque não eram 2, 5 ou 10 pessoas, eram 50, 100, 200, 1000 pessoas, sei lá. Tinha 20 mil pessoas naquele auditório, tanto que eles tiveram que criar uma barreira para elas não virem mais à frente. E nós vimos com os nossos olhos tudo aquilo acontecer. Quando o Emanuel veio aqui estar com a gente, pastor, eu orava muito para que nós como igreja pudéssemos provar sobre isso. Sabe, querido, por que provar? Porque é provar da glória de Deus. Ali é uma manifestação da glória dele. E é isso que nós buscamos, é isso que nós queremos. A manifestação da glória de Cristo. Amém, irmãos? E então a gente estava ali e eu vi aquele grupo conversando com uma pessoa, e essa pessoa ela estava duvidando do que estava acontecendo. Ela disse, não, isso aqui não está acontecendo, essas pessoas já trouxeram esses diamantes de casa, não pode isso, por quê? Então eu vi ela questionando ali, e está tudo bem, é o nível de fé que ela tinha, né? Então ela estava questionando todas aquelas coisas, mas eu lembro que uma pessoa que estava ali, estava tentando explicar para ele as manifestações ali do sobrenatural, disse assim, olha, não duvide, creia, que Deus pode fazer um milagre também em você e através de você. Porque ele falou, como apareceu aqui, apareceu ali, e eu não vi nada disso, né? Não apareceu comigo, enfim. E ele ficou, esse líder ali tentou conversar, explicar, mas a pessoa realmente estava muito resistente. Ele era de fora e estava hospedado num Airbnb aqui em Curitiba. E quando ele chegou na casa dele, no Airbnb, a hora que ele vai tirar o sapato, tinha um diamante na casa, e ele pisou em cima do diamante, furou o pé dele, e disse que ele deu um grito, falou, que é isso? Né? E aí quando ele foi ver, era uma pedrinha de diamante, aquilo tinha tocado a sola do pé dele, e aí não teve como ele realmente não se dobrar diante, né, da graça e da gloriosa glória de Deus, né? E ele começou a chorar, e no outro dia ele estava aleluiado nesse lugar, ele estava avivado, ele pensa num homem que estava assim, realmente querendo mais, eu quero mais do sobrenatural. Por quê? Porque quem duvida bloqueia. Quem duvida bloqueia. Você fica duvidando, você vai bloquear o sobrenatural. Você fica duvidando que Deus pode fazer milagre, e Deus não vai fazer milagre. Agora, quem crê, quem acredita, quem sabe que Deus faz milagres, abre o caminho para os milagres. A fé transforma o invisível em uma realidade visível. Amém? A fé, ela se alimenta também da palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz, e assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, querido, não é fé no acaso, não é uma emoção, mas é nas promessas de Deus. Por isso, é importante você entender que para viver o sobrenatural, você precisa ter fé em Cristo, acreditar que Cristo, Ele faz milagres, mas você também precisa se alimentar da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que será o combustível para você ver as maravilhas que Deus está fazendo, ou quer fazer em você, ou através de você. Você olhando o noticiário, vendo notícias ruins, não abrindo o seu coração para leitura da palavra, não tendo um tempo de devocional diário, de oração, você não vai conseguir ver o sobrenatural de Deus. É impossível você ver o sobrenatural de Deus vivendo o natural. Você precisa se conectar mais com Cristo. Como? Eu sei que você tem uma agenda muito corrida, eu sei que você tem muito trabalho para fazer, muitas coisas, e um dia eu passei por uma experiência como essa, foi constrangedora para mim, porque eu comecei a falar assim, Deus, eu não tenho tempo para a leitura da palavra, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar a Bíblia,
E eu estava ali dando as minhas desculpas daquilo que eu não tinha tempo para falar com Deus. Quando o Espírito Santo falou para mim: pois é, você disse que você não tem tempo para ler a minha palavra, para ter tempo comigo. Porque sabe, queridos, nós queremos muitas vezes falar de Deus, mas queremos passar pouco tempo com Deus. Antes de você querer falar de Deus, antes de eu querer falar de Deus, eu primeiro preciso passar tempo com Deus. Porque tem muita gente que fala de Deus, mas passa pouco tempo com Ele. Nós precisamos passar tempo com Ele e falar dele. Amém? E eu lembro que eu estava lá naquela luta ali, dizendo que não tinha tempo para orar, para ler a Bíblia, quando o Espírito Santo falou comigo: pois é, você disse que não tem tempo para orar, para me buscar, mas todos os dias. Naquele tempo eu usava o transporte coletivo para ir ao meu trabalho, e antes de eu entrar no ônibus eu já comprava a Gazeta Esportiva, a Tribuna, os jornais de papel ainda, né? Naquele tempo nós não tínhamos toda a tecnologia de hoje. E eu ia no ônibus já lendo o jornal, né? Ali o que estava acontecendo naquela semana ou no dia anterior. E eu chegava ainda no trabalho, se eu não tinha terminado, eu terminava de ler as notícias. Como é que estava a questão do campeonato, as notícias que estavam acontecendo. E naquela hora, o Espírito Santo falou para mim: você diz que não tem tempo para a minha palavra, mas você tem tempo para essas coisas. Você alimenta a sua alma, o seu espírito com essas notícias. Daquele dia em diante, mudei o meu estilo de vida. Por quê? Não que eu parei de ver notícias, vemos notícias até hoje. Não estamos alienados a esse mundo. Precisamos estar atualizados com o que está acontecendo. Mas as notícias não são prioridades na minha vida. O site informativo não é a prioridade da minha vida. A minha vida, a prioridade é a palavra. É a Bíblia, a palavra. E precisa ser isso para a sua também, meu querido. Porque você não vai ver o sobrenatural vivendo da maneira muitas vezes como você está vivendo. Você não vai provar coisas novas fazendo as mesmas coisas que você tem feito. Quer viver coisas novas? Quer viver coisas novas? Faça coisas novas. Faça coisas diferentes. Dê prioridade ao seu devocional. Acorde 10 minutos mais cedo. Acorde 15 minutos mais cedo, meia hora mais cedo. Reprograme a sua agenda. Abra mão de alguma coisa. Em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Para o quê? Para você se alimentar da palavra. Pensa você querendo tomar uma decisão. Pensa você querendo resolver um problema, tomar uma decisão importante. E aí você olha um jornal onde só tem tragédia, só tem notícia ruim, aonde só tem coisas ali que levam você cada vez para baixo. Ou quando você vê uma notícia ruim, você fica alegre. Não, é automático, a gente já fica abatido com aquilo. Tem notícias, você sabe disso, eu pelo menos sou assim. Às vezes você está passando ali notícias, um vídeo de alguma coisa, e é uma tragédia que eu falo: não, eu não quero nem ver isso. A gente não quer nem ver, de tão ruim que é aquilo, porque aquilo abate a gente. Aí pensa você querendo tomar uma grande decisão, querendo resolver um grande problema, ou está passando por uma crise profunda, se alimentando disso. Você vai o quê? Cada vez se afundar mais. Mas se eu, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as coisas, com situações difíceis para resolver, com decisões difíceis para tomar, mas eu estou o quê? Me alimentando da palavra, da Bíblia, da palavra de Deus, buscando ela todo dia lendo, buscando, lendo, orando, falando com o Senhor. É claro que as minhas decisões vão ser diferentes. É claro que a forma de eu lidar com os problemas vão ser diferentes. Amém, irmãos? Porque a palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, nós vamos o quê? Tomar decisões baseadas na palavra. Por isso, você precisa ter vitamina B, né? Vitamina B é Bíblia, muita Bíblia, né? Muita Bíblia para você realmente estar vivendo o sobrenatural. Não é fé no acaso, como eu disse, ou emoções, mas são nas promessas de Deus. Quanto mais a igreja, quanto mais nós nos enchemos da palavra, mais do sobrenatural nós iremos experimentar. Quanto mais eu me encho da palavra, quanto mais eu vou ver e eu vou viver o sobrenatural. Quem se alimenta da palavra fortalece no sobrenatural. A fé persevera diante das impossibilidades.
Como eu disse, diante das impossibilidades, diante das dificuldades, dos problemas, das lutas que temos, todos nós temos. Eu não preciso ser profeta para saber que você tem decisões importantes para tomar. Eu não preciso ser homem, ter revelação aqui de todo mundo para saber que todos nós temos problemas, situações para resolver, temos coisas difíceis para consertar, temos situações ali que estão tirando a nossa paz. Todos nós temos. Agora, se eu não me alimento da palavra, se a palavra ela não é o alicerce para a minha vida, o que vai acontecer? Eu não vou colocar minha fé em prática, porque a fé ela persevera diante das impossibilidades. Lembra de Lázaro, o amigo de Jesus? Em João 11, a partir do versículo 38, narra a história ali de Lázaro, alguém que estava doente e foi mandado chamar Jesus. Mas quando Jesus chega, Lázaro já está morto. Já havia morrido. Há 4 dias ele já estava morto. Marta disse: ele já cheira mal. Você demorou. Por que não chegou antes? Estou contextualizando aqui todo o texto ali de João 11, falando sobre a morte de Lázaro. Jesus, você se atrasou. A lógica dizia: acabou, não tem mais o que fazer. Mas a fé respondia: ainda não acabou. Ainda não acabou. A fé não trabalha no cronômetro humano, ela confia no calendário eterno. A fé confia no calendário de Deus. E Deus, ele nunca se adianta e ele nunca se atrasa. Ele chega no tempo certo e na hora certa. Talvez você está aí brigando com Deus, dizendo: Deus, está demorando. Está demorando, não. É porque para você está demorando. Para Deus, o tempo dele, ele não se adianta e ele também não se atrasa. Ele chega no tempo certo. Quando Deus aparece que está atrasado, quando parece que Deus está demorando, é porque ele está preparando algo maior. É porque ele está preparando algo melhor para você. É porque ele está querendo mostrar para você o sobrenatural dele. Porque o natural você faz com os seus braços, com a sua força, com o seu conhecimento, com as suas mãos, com o seu dinheiro, com as suas posses. Agora, o sobrenatural é só Jesus que pode fazer. Fé é confiança mesmo quando tudo parece contrário. A fé não olha para o tamanho do problema, mas para a grandeza de Deus. A fé não olha o tamanho do gigante, mas olha para o tamanho do Deus que nós servimos. A fé não olha o tamanho da dificuldade, do tamanho do problema. A fé olha a grandeza de Deus, o tamanho do Deus que eu sirvo. Então, sabe, amados, aquela mulher com aquele fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, fala de uma mulher que sofria há muitos anos com aquele fluxo de sangue, mas ela acreditava que se apenas tocasse no manto de Jesus, ela ia ser o quê? Curada. Olha a fé dessa mulher: se eu apenas tocar, eu vou ser curado. Mesmo enfrentando limitações, a sua fé ultrapassou as barreiras naturais. Mesmo ali, enfrentando limitações pela dor, porque ela sofria com aquela enfermidade há muitos anos, mesmo diante daquela multidão que ela tinha que, para chegar até Jesus não era simples, não era fácil, mesmo diante de todas essas coisas, ela foi enfrentando essas barreiras, foi vencendo essas barreiras, e ela tocou e alcançou o milagre sobre a vida dela. Ao tocar em Jesus, ela foi instantaneamente curada. Ela tocou e Jesus disse: eu senti que de mim saiu virtude, poder. Ela mostra que a fé transforma o invisível em visível, porque ela foi curada naquele momento, exatamente naquela hora. Viver o sobrenatural também exige de nós uma vida no Espírito. Eu preciso crer em Deus, eu preciso ter uma fé em Cristo, eu preciso me alimentar da palavra, mas eu também preciso ter uma vida no Espírito. Eu também preciso buscar o Espírito Santo, eu preciso ter um relacionamento com Ele, eu preciso conversar com Ele, eu preciso falar com Ele, eu preciso me abrir com Ele, eu preciso ouvi-lo também. O Espírito Santo, Ele é o grande agente do sobrenatural. O grande agente do sobrenatural é o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês receberão poder.
vocês, quem são vocês? Somos nós. Os mesmos que Jesus disse: quem crê em mim fará obras ainda maiores das que eu faço. Para você, para mim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. É Ele quem capacita a igreja a viver além do natural, a viver o sobrenatural. É o Espírito Santo que nos capacita a viver o sobrenatural. Vocês receberão poder. Não é pela força humana, mas pelo poder de Deus. Não é no meu conhecimento, mas é no poder de Deus. Não é na minha base, mas é na base e é na força de Deus. Sem o Espírito Santo vivemos no natural. Agora com Ele nós caminhamos no sobrenatural. E eu preciso que você entenda isso, que é fé em Cristo para viver o sobrenatural, mas também é uma vida no Espírito, orando todo dia, toda hora, todo tempo, sem parar. A palavra de Deus fala: enchei-vos, enchei-vos. Ali está no verbo contínuo, que quer dizer o quê? Todo tempo, toda hora, a todo momento. Não há limites para eu e você nos enchermos. Não há como, olha, aqui ó, é 1 litro, é 2 litros, é 10 litros. Não há. Vai da sua fome, vai da sua sede. Vai da sua fome, vai da sua vontade, vai do seu desejo. Então, você pode se encher todos os dias, toda hora, todo tempo. Você pode estar lavando uma louça e se enchendo do Espírito Santo, falando com Ele. Você pode estar dirigindo o seu carro e falando em línguas ali, e falando, orando no Espírito. Você pode estar trabalhando, depende o trabalho que você tem, né? A não ser que você seja um atendente de call center, daí não dá também, né? Porque não vai ficar legal. Mas no teu trabalho, está caminhando, está andando, está no seu veículo, está na fila do banco, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, está na fila de algo, ao invés de reclamar, murmurar, fica orando. Uma vida no Espírito, uma vida no Espírito, o tempo todo. Você vai ver que você vai ficar muito mais calmo. Uma vida no Espírito vai deixar você muito mais calmo. Uma vida no Espírito vai deixar você muito mais sensível. Uma vida no Espírito vai fazer você brigar menos, ser menos chato, menos ranzinza, vai reclamar menos. Uma vida no Espírito vai fazer de você mais amoroso, mais amorosa. Uma vida no Espírito vai fazer você mais sensível ao próximo, às pessoas. Então uma vida no Espírito, ela só vai melhorar a sua vida. E você vai viver o quê? O sobrenatural. O Espírito Santo, a palavra fala que Ele distribui os dons também, conforme lhe apraz, conforme Ele quer. 1 Coríntios capítulo 12 fala dos dons espirituais. E aqui é importante a gente entender também sobre isso, porque quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, quanto mais eu correspondo com Ele, quanto mais eu oro em línguas, quanto mais eu busco a Ele, quanto mais eu falo com Ele, mais edificado eu sou. Mas também a palavra fala dos dons do Espírito Santo, que são dados a nós para servir o corpo de Cristo. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Os dons, eles não são para você ter para a sua vida como decoração, como um amuleto. Os dons do Espírito são colocados sobre as nossas vidas para servir a igreja, o corpo de Cristo. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia. Não é para seu benefício próprio. Eu tenho o dom de profecia. Então agora eu vou profetizar para mim mesmo. Eis que eu digo de mim mesmo. Não é isso, tá, queridos?
Você tem o dom é para servir o corpo. Eu tenho o dom de cura, então eu não vou mais ficar doente. Não, você vai ficar doente, vai ter que usar a fé para ser curado. Quando você recebe os dons do Espírito, é para você tocar o corpo de Cristo. Não é uma promoção pessoal. Não é para dizer, olha, eu tenho isso, você não tem. Não é um amuleto, não é um objeto de sorte. Não, é muito mais do que isso. Quando você tem os dons do Espírito Santo, é o próprio Deus derramando do Espírito dele dentro de mim, dentro de você, para operar maravilhas, milagres e abençoar o corpo de Cristo. Amém? O sobrenatural se manifesta através da operação dos dons. Os dons do Espírito são a ponte entre o céu e a terra. Entre a terra e o céu, a ponte é o Espírito Santo. São os dons do Espírito. E o Espírito Santo, ele nos guia na dimensão espiritual também. Romanos 8,14 diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para eu ser guiado pelo Espírito de Deus, eu preciso ser um filho de Deus. Para eu ser um filho de Deus, a primeira coisa, eu preciso reconhecer Cristo como meu Senhor e Salvador. A vida sobrenatural, ela é guiada não por emoções, mas pela direção do Espírito Santo. O cristão cheio do Espírito Santo, ele é capaz de discernir o invisível e andar em vitória, em vitória, em vitória. Quem é guiado pelo Espírito nunca anda perdido no natural. Quem é guiado pelo Espírito Santo, quem tem uma vida de oração, quem tem uma vida lendo a palavra, quem tem uma vida de devocional, quem tem uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, ele nunca anda perdido. E é por isso que muitas vezes você vê pessoas perdidas, é muitas vezes porque talvez você está perdido, porque você vive mais o natural do que o espiritual. Você vive mais as coisas naturais do que as espirituais. Aí você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, vai para cá, vai para lá, se você faz, se você fica, se você avança, se você retrocede. Uma das coisas que tem, quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, e a palavra, ela é alimento para a nossa alma, o que acontece? Nós não vivemos, mas só no natural, sabe? Nós não andamos mais perdidos, nós andamos agora sendo guiados pelo próprio Deus. Mas para eu ser guiado pelo próprio Deus, eu preciso estar conectado a Ele. Pedro e João lá no templo, em Atos capítulo 3, versículo 1, diz que ao encontrar o paralítico na porta do templo, pedindo esmola, ele pede uma esmola, pede um dinheiro, mas Pedro, o quê? Cheio do Espírito Santo, não era cheio de dinheiro, não era cheio de posses. Pedro, cheio do Espírito Santo, não ofereceu dinheiro, mas liberou o poder de Deus e diz: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Sabe, queridos, é importante a gente entender que se aqui Pedro tivesse dinheiro, ele tinha dado dinheiro, e o homem continuaria paralítico por um bom tempo. Se Pedro tivesse dinheiro, ele tinha dado dinheiro. Mas ele não tinha dinheiro, mas ele tinha o quê? O Espírito Santo, que vale muito mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer fortuna, do que qualquer posse. O homem foi curado na hora, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Os discípulos, eles agiram no sobrenatural, porque eles estavam cheios da palavra e do Espírito. Então vamos lá? Para eu viver o sobrenatural todos os dias da minha vida, o que eu preciso, primeira coisa, fé em... Fé em? É no pastor? É no líder? É no meu líder de célula? É no pastor? Não, é fé em Cristo. É Ele, autor e consumador da nossa fé. Cristo, a essência de tudo. Nós podemos até ser canais, eu, você, podemos ser canais de bênção na vida de pessoas, mas a fé, nós tem que estar em Cristo. Você pode até estar fazendo um tratamento médico para uma enfermidade, para uma doença, e está tudo certo nisso. Os médicos agem em favor, mas a sua fé não pode estar no médico. A sua fé não pode estar naquele remédio. A sua fé não pode estar naquela clínica. A sua fé não pode estar em coisas
ou em pessoas. A sua fé precisa estar em Cristo. Todas essas coisas vão cooperar para a glória de Deus, para você alcançar um milagre na sua vida, amém? Entende isso? Terceira coisa que nós precisamos aprender também para viver o sobrenatural. Então vamos lá, a primeira coisa é fé em, a segunda é ter uma vida no Espírito Santo, uma vida de oração. A terceira é obediência à palavra. Você vai ver que pessoas obedientes são pessoas que veem o sobrenatural. Você vai perceber na palavra de Deus que pessoas obedientes são pessoas que provam do sobrenatural e vivem o sobrenatural. Você não vai ver pessoas rebeldes, revoltadas, amarguradas, vivendo o sobrenatural. Ingratas, você não vai ver. Mas você vai ver quem? Homens e mulheres que ouvem a palavra de Deus e obedecem, sendo o quê? Abençoados. Milagres acontecendo, provisões acontecendo. Os milagres e o poder acompanham pessoas obedientes. Algo que desde meus filhos nasceram, eu tenho 3 filhos, Murilo, Danilo e Davi, os 3. Me viram muito falar isso em casa, desde quando eles nasceram, começaram já a ter entendimento. E eles chegavam para mim, pai, tal situação está difícil assim, na escola, na igreja, com os amigos e tal e tal. Eu falava, quer ser abençoado? Quero, seja obediente. Quer ser abençoado na escola? Quero, seja obediente ao teu professor. Quer ser abençoado no seu trabalho? Seja obediente ao seu chefe. Quer ser abençoado na igreja? Seja ali obediente ao seu líder. Quer ser abençoado? Obedeça aos seus pais. Quer ser abençoado? Seja obediente à palavra de Deus. Quer ser abençoado? Obedeça o que a palavra diz, para você obedecer. Eu não conheço pessoas rebeldes que são abençoadas, até porque não tem. Elas podem até ter êxito numa coisa ou outra, mas são pessoas frustradas, amargas. Marcos capítulo 16 diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. O poder acompanha quem crê e obedece. Eu não tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus, como você também não tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes estão falando, Deus fala comigo. Você não tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. A nossa dificuldade é obedecer aquilo que Deus nos pede. Porque sempre, quando Deus nos pede algo, nunca é algo fácil e nunca é algo simples. Deus sempre nos pede coisas difíceis. Deus sempre nos pede coisas que muitas vezes não estamos querendo entregar. Deus não vai pedir algo para mim ou para você que fala, não, obrigado Deus, eu estava doido para me livrar disso aqui, o Senhor pediu. Não. Sempre Deus nos pede algo que nos custe. Agora, por quê? Porque é nessa hora que Ele trabalha em nós. Submissão, obediência. Deus chega para Abraão e diz, Abraão, sai da sua terra. Mas eu vou para onde? Sai. Depois eu vou mostrar um lugar para você. Primeiro você só sai, só obedece. O poder acompanha quem crê e obedece. Não basta querer sinais, é preciso andar em obediência. Milagres não seguem curiosos, mas homens, mulheres e discípulos obedientes. Então quando Deus pedir para você fazer algo, vai e faça. Quando Deus mandar você fazer algo, vai e faça. Quando Deus pedir algo para você, vai e faça. Porque se Deus pediu algo para você, você não fez, Deus pede algo de novo, você não fez, sabe o que acontece? Deus não descarta a gente, Deus não descarta você, mas Ele vai usar outro para fazer aquilo que Ele quer que faça. Quando Deus pede algo para mim e eu não faço, Deus não me descarta. Marciano, eu pedi algo para você, você não fez, então eu vou descartar você. Não. Deus não descarta ninguém, mas Ele vai usar outro para fazer aquilo que Ele quer fazer. Quantas vezes você já recebeu uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, para orar por alguém,
Ah, não, mas será? Não, ela não vai entender. Ah, não vou não. Deus, eu preciso que você apareça aqui. Fale comigo 3 vezes usando essa caixa aqui. Aí aparece a caixa. Daí você fala, não, agora eu quero que apareça aqui mais isso e mais aquilo. E você fica pedindo sinal para Deus falar com você, para entregar uma mensagem, uma palavra, um recado para alguém. E aí você não faz o que tem que ser feito. E sabe o que acontece? Na próxima vez, quando Deus quiser usar você para falar alguma coisa, Ele vai usar outro, porque você não foi obediente. Quantas pessoas você já sentiu de orar por elas, no seu trabalho, por cura? Ela falou, eu estou mal, estou doente, estou com uma depressão, estou passando uma luta no meu casamento, estou passando uma luta com meu filho, com meu pai, com alguém. E você simplesmente diz, Deus proverá, sendo que você poderia orar por ela. E a hora que você fosse só orar por ela, para abençoar a vida dela, Deus iria dar o segundo passo para você. Você não deu nem o primeiro, como que Deus vai dar o segundo? Se eu não desse o primeiro passo naquele dia, com aquela jovem, quando Deus fala para mim, ela não está acreditando em nada do que está acontecendo, e eu não desse o primeiro passo, chegasse até ela, Ele não tinha me revelado a segunda parte, dela tentando fazer algo ruim contra ela. Então nós precisamos ser obedientes. Como que é caminhar com os dons do Espírito? Caminhar com os dons do Espírito, querido, não existe uma fórmula para você falar assim, não, olha, quando você recebe algo, não, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Como você começa a ser usado pelo Espírito Santo? Como você começa a ser usado com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de curar? Começando. Como que eu começo? Começando. Como que eu faço? Fazendo. Posso orar por você? Olha, algo que a gente aprende no seminário de dons com o pastor Luciano. Deus deu uma palavra para você de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Está na dúvida? Chega para aquela pessoa. Ei, me diz uma coisa. Faz sentido para você isso? Se ela diz sim, você fala, opa, deu boa. Aí você vai para cima. Viu, faz sentido para você? Não. Você, da mesma forma que você entra devagar, e também você sai devagar. Agora isso não pode impedir você de fazer isso de novo com outra pessoa. Quantas pessoas que a gente ora e não é curada? Muitas. Mas quantas que a gente ora e são curadas? Muitas também. Agora, porque aquelas que não são curadas, a gente vai parar de orar por aquelas que são curadas? Então, sabe, irmãos, o que nós precisamos é viver o sobrenatural, é viver debaixo da obediência total de Deus. Não é parcial, não é 99,999, não. É obediência total. Porque os milagres não seguem curiosos, mas discípulos obedientes. Obediência abre portas do impossível. Lucas capítulo 5, versículo 5, fala sobre a pesca maravilhosa. Ali onde os discípulos tiveram uma grande noite, pegaram muitos peixes, mas eles só conseguiram alcançar isso porque foram obedientes à palavra. Diz assim, em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu que Jesus estava junto ao lago, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu os 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que afastasse um pouco da praia. E, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Jesus aqui dá uma ordem para Pedro: lancem as redes. Mas Pedro responde aqui: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a sua palavra, mas sobre esta palavra lançarei as redes. Pedro poderia simplesmente dizer: Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Eu trabalho com pesca há muito mais tempo que você. Eu conheço de pesca muito mais que você. Os homens que estão aqui também conhecem de pesca mais do que você. Nós já trabalhamos a noite toda. Não deu certo. Hoje não dá. O mar não está para peixe. Vamos
tentar amanhã. Que é muitas vezes que acontece isso conosco. Deus nos manda fazer algo, você fala: Jesus, eu já tentei, eu já fiz. Por exemplo, já falou com alguém: pastor, eu estou passando por tal situação. Ora, irmão. Pastor, eu estou orando. Ora mais. Mas eu estou orando. Ora mais. Pastor, eu estou jejuando. Jejua mais. Eu estou buscando. Busca mais. Aqui, Pedro podia falar assim: não, mas nós já fomos, já jogamos a rede, já tentamos, já buscamos. Mas ele não ficou discutindo. A palavra fala que ele o quê? Obedece. Sob esta sua palavra lançarei as redes. Olha o que o texto diz aqui, versículo 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles tiveram que pedir ajuda. Tal foi o milagre sobrenatural aqui. Isso é sobrenatural. Sobrenatural. Alguém que tentou a noite toda fazer algo e não conseguiu, mas Jesus chegou para ele e disse assim: vai, faça dessa forma. E ele foi e fez. E ele alcançou o sobrenatural. Sabe, amados, precisamos aprender que Pedro obedeceu aqui mesmo contra a lógica, e ele experimentou a abundância do Senhor, o favor do Senhor sobre a vida dele. Pedro também andou sobre as águas. Uau! Mais do que andar sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra. Porque Jesus disse para ele: vem, Pedro. E ele o quê? Foi. Ele não andou só sobre as águas, ele andou sobre a palavra. Então, eu e você precisamos ouvir mais, obedecer mais. Para nós o quê? Vivemos o sobrenatural sobre as nossas vidas. Quantas vezes Deus já falou algo com você, já pediu algo para você ou para mim, pediu para nós, e nós não fizemos, porque a lógica não ia dar certo. E o sobrenatural não é lógica. O sobrenatural não é explicado, ele é vivido. O sobrenatural não é contado, ele é uma experiência real. Então, quando obedecemos, o natural se curva diante do sobrenatural. Sobrenatural não é apenas aparecer diamantes, cura. Sobrenatural é muito mais do que isso. Sobrenatural são milagres que todos os dias o Senhor faz na minha vida e na sua vida. Então, quando você olhar, a partir de agora você vai ver que você já vive o sobrenatural, porque Deus tem aberto portas para você. Deus tem feito coisas grandes na sua vida todos os dias. Um pai que perdoa o filho é sobrenatural. Um filho que perdoa o pai. O casal que está divorciando e decide se reatar e reconstruir sua casa e a sua família é o sobrenatural. O pedido de perdão é sobrenatural. Uma dívida impagável e Deus provê aquele recurso é sobrenatural. Uma porta de emprego onde o seu currículo não tinha condições de chegar até aquele lugar e Deus abre aquela porta é sobrenatural. Um contrato que você nem imaginava talvez fazer aquilo tão rapidamente, mas aquilo cai simplesmente no seu colo, nas suas mãos, e você fecha aquele grande contrato, aquela grande venda, aquele grande negócio. Isso é sobrenatural. Mas para isso eu preciso o quê? Fé em. Eu preciso ter uma vida onde? No Espírito. E ser o quê? Obediente à palavra. A obediência, ela é a chave que destranca as portas do sobrenatural. Eu tenho uma frase que eu uso comigo para minha vida. Eu acredito que eu sou um homem ousado e com muita fé também. Minha equipe sabe disso, os pastores. Muitas vezes eu chego para eles e eu coloco uma situação e eles: uau, isso é realmente, né, muita fé. Eu falo: não, vamos, Deus está nisso, vamos em frente. Eu me considero uma pessoa de fé e eu me considero também alguém com ousadia. Mas eu uso algo para a minha vida, que aonde a minha fé e a minha ousadia não me leva, a minha obediência me leva até esse lugar. Sabe, irmãos, aonde a sua fé e a sua ousadia não te leva, a sua obediência
ela te leva. A sua obediência coloca você neste lugar. Porque se você for obediente à palavra, se você for obediente ao que o Senhor está falando com você, você vai ver o sobrenatural na sua vida todos os dias. Não é só em algum momento. Josué capítulo 3, temos aqui uma manifestação também de milagre. Mas ele precisou ter uma ação. Diz, era estação de colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Eles precisavam cruzar o Jordão. Josué. Assim que os sacerdotes levavam a arca, puseram os pés na água junto às margens do rio, e a correnteza acima, naquele ponto, foi interrompida. Na mesma hora, o Jordão abriu só quando os sacerdotes pisaram. Se eles ficam ali esperando o Jordão abrir para eles passarem, estariam ali por muito tempo, até hoje. Mas não, eles pisaram. Obediência. O milagre começou com passos de obediência. Quer ser abençoado? Seja obediente. Quando obedecemos, Deus se manifesta e o mundo reconhece. Para eu concluir aqui, Naamã, um grande comandante do exército do rei da Síria, um homem muito poderoso, um herói de guerra, mas a Bíblia diz, porém, leproso. Esse homem está em casa e ele, uma jovem escrava, sua serva, diz assim, olha, se você conhecesse o homem de Deus que eu conheço, ele poderia curar você. Esse homem, ele ouve aquilo e poderia, quem é você? Você é uma escrava nessa casa. Mas ele foi o quê? Humilde, ouviu ela. E ele foi, pegou a liberação do rei, pegou dinheiro, posses, e foi para comprar a cura. Mas quando ele chega diante do profeta Eliseu, o profeta diz, vai ao Rio Jordão e se banha 7 vezes. E ele fica indignado com aquilo, dizendo, como? Tem rios muito mais bonitos, melhores, mais limpos, e você quer que eu me banhe nesse rio? Sim. A Bíblia fala que ele fica indignado. Mas um moço, como é bom você estar próximo a pessoas boas. Como é importante você estar próximo a pessoas boas. Primeiro, essa jovem na casa de Naamã. Segundo, esse servo que diz assim, meu senhor, se ele tivesse pedido algo difícil, você não faria? Quanto mais algo simples, fácil, que é só você se banhar no rio. Ele ouve, então ele vai. Primeiro, segundo, nada. Terceiro, não muda nada. Quantas vezes Deus não manda a gente fazer algo e eu e você vamos a primeira, tá bom, eu vou fazer, fez, não deu certo. Não deu certo. Na terceira desistimos, na quarta desistimos. Ele poderia ter desistido na 6ª vez, mas não era no tempo dele. Não é no seu tempo, não é como você quer, não é a maneira que eu quero, é a maneira que Deus quer que seja. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você criou na sua mente, não é do jeito que eu criei na minha mente, é do jeito que Deus quer que sejam as coisas. A Bíblia fala que no 7º mergulho dele, no 7º, quando ele sai daquela água, a sua pele está completamente limpa, completamente curado. Por quê? Obedeceu. Mesmo sem vontade, mas ao obedecer a palavra, ele provou o sobrenatural, o impossível, que era ser curado. Todo poder sobrenatural de Deus tem como centro a cruz de Cristo. E o maior sobrenatural que já aconteceu não é um milagre físico, mas sim a salvação. Esse é o maior sobrenatural sobre as nossas vidas. É a salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Por isso hoje eu te convido também a você tomar uma decisão na sua vida de receber Cristo como seu Senhor e Salvador, para você viver o sobrenatural de Deus todos os dias da sua vida. Deus não parou de fazer milagres. Ele quer continuar fazendo milagres na minha vida e na sua vida. Mas para isso, você precisa ter fé em Cristo. Você precisa ter uma vida no Espírito. E você precisa ser obediente à palavra.
Você recebe essa palavra essa manhã? Se você recebe, fique em pé por gentileza e dê um forte aplauso a Jesus. Se você recebe essa palavra, a Ele honra, glória, louvor e toda adoração.